Hoje veio no coração para falar sobre o exército de Deus. Qual é esse exército de Deus, né? Que acampa ao redor daqueles que o temem, que buscam a sua presença. Com tudo o que acontece no mundo, nós saímos de casa e não sabemos se vamos voltar. Com tudo o que acontece, as pessoas ficam em desespero, ficam ansiosas e realmente ficam sem esperança de dias melhores. Mas quem pode dar esperança de dias melhores realmente é confiar em Deus. Por isso eu coloquei exército dos céus, porque pela manhã, com tudo que acontece no país, devido a essas coisas aí de pessoas botarem carros queimados na rua, essas coisas que acontecem que perturbam a paz do país, né? E minha mãe hoje pela manhã, assim, né? Coisa de mãe, eu entendo que, como é que você tá? Eu tô orando por você, glória a Deus, recebo todas as orações. Mas na realidade, precisamos do exército de Deus. E aqui na palavra, em Gênesis 2:1, vai falar assim, Gênesis 2:1. Assim os céus, a terra e todo o seu exército foram acabados. Olha o que a palavra de Deus está falando. Deus fez o céu, a terra, e os seus exércitos. Quem são o exército de Deus, Alex? Os anjos que estão ao nosso favor a guerrear pela nossa vida. Quem não teve uma experiência aí sobrenatural? Eu já tive a oportunidade, né, em oração, já vi anjo e já vi demônio, né? Uns às vezes acreditam, outros não, mas eu sei o que eu vi, eu sei o que eu passei, eu sei o que ainda continuo vendo e acreditando no sobrenatural de Deus, que os anjos estão ao nosso redor e ao nosso derredor, os demônios tentando de todas as formas nos tirar dessa proteção. E eu tive duas experiências, né, aqui na loja, a calhar com isso sobre o exército de Deus. A primeira foi um rapaz entrou aqui e pediu para orar por ele porque ele estava muito mal. E eu senti aquela opressão demoníaca, porque eu tenho sensibilidade espiritual, discernimento de espírito, é um dos dons que Deus me concedeu nessa terra. Então eu sinto, eu pressinto. Muitas vezes não vejo, mas eu sinto que ali tem algo de errado, algo ruim. E aí botei um louvor, comecei a orar e buscar e clamar. Só que eu tenho uma coisa no meu coração. Talvez para uns possa parecer heresia, mas para mim não é, tá? Eu acredito em dar ordem aos anjos em meu favor para guerrear em meu favor. E nessa forma, com fé, a inteligência que Deus me deu para poder orar e buscar com autoridade, pedindo ao Senhor que envie os seus anjos. E ali, ao orar, quando ele fechou o olho e eu fechei o olho e começamos a orar, eu senti aquela opressão se dissipar, sair. E aí ele abre o olho e fala assim: Alex, desde a minha infância eu tinha visão. Eu pedi muito a Deus para tirar isso. Agora que estou voltando para o Evangelho, isso tem voltado. E ao entrar aqui, nessa loja, eu nem ia vir aqui, mas senti vontade de entrar. E você começou a falar de Deus, eu pedi você uma oração. Quando você falou que os anjos venham e guerreiem em nosso favor, desceu aqui 6 anjos, na visão eu vi. E ao nosso derredor, haviam vários demônios de terno, feio, gosmento, estranho. E os anjos desceram 6, foram 4 à frente e 2 atrás. E abriu aquele clarão e eu comecei a chorar, senti aquela paz. E aquela experiência ali eu nunca esqueci. Porque o exército de Deus está em meu favor, está em teu favor. Então, se tem alguma coisa que você sente uma opressão, ore, porque os anjos estão ao teu favor para guerrear. Eu não quero aqui idolatrar nem adorar anjo, mas
Deus enviou ao nosso favor, e a sua palavra em Gênesis 2:1 diz: Deus fez o céu, a terra e o seu exército. Exército é para guerrear em nosso favor. E outra experiência, uma mulher veio aqui na loja, alugou um filme e levou. Isso na época da locadora, eu tinha uma locadora de filmes. E aí ela foi embora. No dia seguinte ela tinha que entregar os filmes. E eu tinha que sair da loja, estava aqui sozinho, tive que ir a um lugar. E antes de ir eu falei: Senhor, eu estou aqui sozinho, não tem como fechar a porta que está com um problema ali. E Deus falou: o meu coração, vai. Eu com fé abandonei a loja aberta e fui ao tal lugar para poder levar um produto para a senhora que tinha comprado. Aí, só que depois eu também tinha que levar o troco. E aí levei para ela, voltei, falei: Senhor, tem que levar o troco. O Senhor falou: vai. Eu fui. Quando eu voltei para a moto de frente para o lado direito, a senhora estava aqui do lado direito com os filmes na mão. E ela olhava para mim, olhava para a porta, eu não entendi nada, entrei, ela veio atrás. Eu falei: poxa, ela vai, brigar comigo porque eu abandonei a loja, que loucura minha, E eu entrei. E ela veio e falou: Alex, quem é aquele homem que entrou na tua frente? Aí eu falei: que homem? Ele estava ali na porta, tomando conta da loja. Eu falei: não, só tá eu e o Senhor aqui, na minha fé. Ela: não, Alex, tinha um homem ali na porta, muito forte, e eu pensei que você tinha contratado um segurança para ficar à porta da loja. Aí eu comecei a chorar, e ela também. Eu falei: não tem ninguém aqui, eu até senti a presença, mas eu não vi. Aí ela começou a chorar: Alex, não brinca. Eu falei: pode entrar aqui na loja e ver. Ela: não, eu acredito. O que significa isso? Os anjos estão ao nosso favor para guerrear, para proteger em tempos de calamidade. Aqui em Hebreus 1, 13 e 14 fala assim: e a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés? Não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Ei, você já herdou a salvação. Você tem temor. Os anjos estão para te proteger, para guerrear. Agora, você crê realmente que eles estão aí para guerrear em teu favor? Porque eu creio de todo o meu coração. O Salmo 34, versículo 7 e 8 fala assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Olha o que ele está falando. Provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor é bom e enviou no reino espiritual anjos a nosso favor. Porque, como eu iniciei, saímos de casa, não sabemos se vamos voltar. Com toda essa guerra que há no país em relação de milícia, comando isso, aquilo, evitar falar sobre isso, mas é uma realidade que um país desgovernado, olha como é que fica, dessa forma. Olha o que fala aqui no Salmo 103, versículo 20. Bendizei o Senhor, vós anjos seus, poderosos em força, que cumpris as suas ordens, obedecendo à voz da sua palavra. Versículo 21. Bendizei o Senhor, vós todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Ele fala aqui, no versículo 21. Bendizei o Senhor, vós todos os seus exércitos. Há um exército de Deus em nosso favor. E o exército é para quê? Para guerrear nas regiões celestiais em nosso favor. Lembrei até de um outro testemunho aqui de um rapaz que ele estava jejuando há 3 dias. E na casa dele houve um culto de consagração. E ali ele começou a orar, e um amigo dele, e aí ele caiu no chão, foi arrebatado. E ele viu o amigo dele orar. Quando ele viu o amigo dele orar, ele viu que aonde ele falava para o anjo ir em tal lugar, e era interessante que entrava na casa e tirava um monte de lixo, um monte de coisa. E ele volta, ficou muito impactado com isso e falou comigo. Foi dessa experiência que eu tirei para a minha vida. Nós podemos, na ordem dos anjos, a guerrear em nosso favor, em guerra espiritual,
porque tem certas coisas no reino espiritual que a nossa vida fica travada e a gente precisa clamar, orar, buscar e saber que se a Bíblia diz, é a verdade. Salmo 127, versículo 1 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Meus irmãos e irmãs, se realmente o Senhor não guardar esse país, a nossa casa e a nossa vida com os seus anjos, o que seria de nós? Eu já tive várias experiências com Deus. Quase todos os dias tenho experiência porque eu busco isso e eu creio nisso. No que você crê? Porque senão nós vamos sair de casa sem confiar em Deus e confiar mais na maldade do homem, nas coisas que estão no mundo. E o mundo vai oprimir a nossa mente, nos deixando piores, cabisbaixos, ansiosos, inseguros. E cada vez que o homem fica inseguro e mais medo, vai levando para um precipício e para um calabouço chamado depressão. Porque a pressão interna vai diminuindo e a gente vai ficando com medo, quando vamos ver, estamos tomando remédio, tarja preta e outras coisas. Você vê que às vezes não, praticamente a mídia, ela coloca toda hora só desgraça, 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 desgraça. E que essa desgraça consegue com muita facilidade, sutilmente, entrar no teu coração, no meu coração, na nossa mente, e quando vamos ver, estamos nos alimentando dessas coisas. Mas ei, os anjos do Senhor acampam ao redor daquele que o teme. Então você sai de casa e volta para casa protegido pela mão forte do Senhor, porque Ele colocou os anjos em meu favor, em teu favor. Hoje, uma palavra simples sobre os anjos, para que nós venhamos a confiar e saber que nós saímos de casa, mas que tem anjos à nossa entrada, retaguarda, lado direito e esquerdo. Quando saio de casa, eu ajoelho na minha moto e ali falo: Senhor, a moto que é dirigida por mim, mas guiada por Ti, e os Teus anjos ao meu redor. Senhor, obrigado por todo o livramento oculto daqueles que não vi, e que os Teus anjos guerrearem em meu favor. Obrigado, Senhor, pelos anjos que guerreiam em meu favor. Às vezes não os vejo, já vi em algumas oportunidades, mas causa temor também. Sabendo que os anjos são em teu favor, porque o Senhor criou esse exército em nosso favor. Precisamos crer e usar essa arma espiritual a nosso favor, para que a nossa mente não venha ficar em desconfiança quando nós formos para o mundo, senão vamos nos tornar pessoas com medo, inseguras, devido às coisas que acontecem. Mas a nossa força é confiar em Deus. Essa palavra te ajudou, te fortaleceu de alguma forma, porque estou aqui para plantar semente, e a palavra é uma semente. Que essa palavra possa ter entrado no teu coração, no meu coração, nos nossos corações. E dá o like, compartilha, comenta, e juntos, como eu sempre falo, iremos propagar o Evangelho. Em nome de Jesus. Amém.